Eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver os sonhos mas a lua ouvir eu preciso de um milagre. Glória a Deus. Transforma a minha vida, Deus.
minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
Louvado seja o nome do Senhor, maravilha. Vamos estar preparando para ouvir a palavra de Deus essa noite. Vamos estar entregando nosso louvor de adoração. Com um louvor que se chama Vaso de Alabastro. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu, adoro igreja,
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha a presença do Senhor neste lugar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar apresentando esse louvor de adoração. Senhor Pai, nós apresentamos nesta noite nossos louvores, a adoração deste lugar, Senhor. Receba, meu Deus, neste momento o nosso louvor, Pai, em gratidão, em alegria, sacrifícios de louvor e adoração, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E assim, meu Deus, receba o louvor, a adoração do teu povo que está, pessoal de casa, Deus, também. E assim entregamos diante do Senhor nesta noite, glorificando, exaltando o nome soberano daquele único digno de glória, de louvor e adoração. E assim receba, Senhor, nesta noite. Gratidão do teu povo também, meu Pai. Louvor e adoração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas tenho uma coisa a sei: toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Aplauda o Senhor Jesus, igreja, bem forte para ele, glória a Deus. Glória a Deus, amém. Maravilhas, maravilhas. Amados irmãos, vamos comigo em Lucas, Evangelho segundo Lucas, saudando também os amados irmãos de casa, na paz do Senhor Jesus, os irmãos que estão nos acompanhando, Deus abençoe a todos, também a sua família, sejam todos bem-vindos a esta live, e aqui vamos apresentar hoje uma palavra sobre o processo do crescimento, né? Processo do cristão. É um processo que tem que passar, tem que superar. Lucas 2, a partir do 39, o menino Jesus no meio dos doutores. O menino Jesus no meio dos doutores. Amém? Acharam? Está escrito assim a palavra de Deus. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa.
E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles, viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam de sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se. Disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procurareis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Glória a Deus. E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, mais uma vez. Nós agradecemos, Senhor, por este momento. Que a palavra venha ao nosso encontro, Senhor. Nós precisamos desta noite para aprendizagem, para que a igreja possa sair edificada na verdade do Evangelho. Espírito Santo, fale conosco. Espírito Santo, alcance agora os corações, as mentes. E que essa palavra venha para edificação, Senhor. Que possamos aprender, que possamos crescer, melhorar cada dia, Senhor. Assim pedimos ao Senhor e assim agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amada Igreja de Cristo, amados irmãos que estão em casa nos acompanhando, aqueles que estão nos acompanhando nesta live, nós estamos nesta noite trazendo essa passagem de Lucas 2, falando sobre o menino Jesus quando ele tinha 12 anos. E o tema dessa mensagem é sobre um processo, o processo que o cristão ele tem que passar. Jesus, ele já, desde o ventre da mãe, já tinha um processo. Teve uma perseguição muito grande, né, para matá-lo desde já do ventre, né, desde o tempo lá de Herodes, desde o ventre, que mandou matar os meninos de menos de 2 anos. Então Jesus ele foi sempre passando por um processo. Foi um processo de preparação, um processo de crescimento, um processo de amadurecer, né? Porque Deus tinha uma grande obra para Jesus. Então para os cristãos não é diferente. Nós estamos em um processo, que esse processo ele vai demorar muito, porque ninguém vai cair de um dia na igreja e já começar toda uma obra. Isso não existe, não acontece. Então é um processo de seguir. A vida do cristão, a vida eclesiástica é difícil. E todo aquele que aceitou Jesus Cristo, todo aquele que se entregou para Jesus, ele vai passar por este processo. Processo de crescimento, processo de fortalecimento, processo de preparação. Então Jesus Cristo, ele nasceu e ali foi crescendo até os 12 anos, não fala muito. E aqui nessa passagem fala sobre a festa, né, da Páscoa. Todos os anos eles iam ali, naquele lugar. E Jesus, ele, com 12 anos, a Bíblia conta que ele foi com seus pais no caminho, né, 3, 4 dias. E ali, eles ficaram até o tempo daquela festa. Quando acabou a festa, eles vieram embora. Como eram muitas pessoas, Jesus se perdeu. Para eles, Jesus estava vindo com alguns parentes, voltando, né?
E o que aconteceu? Passaram dias e nada de Jesus. Onde está Jesus? Com 12 anos. Aí voltaram a procurar, né, é o que está escrito aqui na palavra. E Jesus, o menino Jesus com 12 anos, ele estava junto com os doutores da lei. Ele estava ali aprendendo, ele estava ouvindo, ele estava perguntando. Olha só o processo que ele passou. Jesus estava fazendo a obra? Não. Jesus estava se preparando, estava sendo moldado ali, preparado para uma grande obra. Qual obra? A obra redentora, de cruz do Calvário. Então a palavra fala para nós, a Bíblia fala para nós que ele estava ali quando sua mãe e seu pai, né, terreno aqui, chegaram naquele lugar ali no templo. Ele estava ali com os doutores da lei. E os próprios teólogos daquela época, os doutores da lei, eles ficavam admirados com Jesus, com a sabedoria de Jesus, admirados com o interesse que Jesus tinha sobre a lei, sobre aprender, perguntava, interrogava. Olha que processo tremendo que Jesus estava passando. Jesus não estava preocupado em voltar para casa. Jesus não estava preocupado em voltar com os pais. Onde estão meus pais? Não, ele estava preocupado em aprender. Estava preocupado em discutir os negócios do reino com aqueles doutores da lei. O que nós aprendemos com isso? Ele tinha apenas 12 anos. Então muitos de nós queremos que o processo chegue já hoje. Nós queremos que a bênção chegue agora ou amanhã. Nós não queremos esperar o tempo de Deus, o processo que Deus tem sobre cada um de nós, de passar por um determinado tempo de aprendizagem. Preparação. Preparação da terra. Processo começa pela preparação. Vai estar preparando. Tem que preparar a terra para plantar. E ali ele estava sendo preparado para uma grande obra. E a Bíblia fala aqui, ó, a partir do 40, olha só, no 47, e todos os que ouviam admiravam de sua inteligência e respostas. Olha só, imagina uma criança de 12 anos, né, que não estava preocupado em brincar, não estava preocupado com as coisas terrenas, ele estava preocupado em falar, em discutir as coisas da lei, porque já era um processo de Deus ali, preparando aquele menino. Para todos, ele era um menino apenas, era Jesus, um menino, uma criança. Mas para Deus, ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, que estava sendo preparado para uma grande obra redentora. Então essa foi a primeira parte do processo de Jesus. Jesus não veio pronto ali, ó. Ele passou, ele sentiu fome, ele sentiu sede. Jesus chorou. Jesus, ele teve frio, né? Então todo o processo para chegar a ser glorificado, para chegar até o final da sua trajetória. Então, amada igreja, se você está passando por algum momento difícil hoje, lembre-se que tem um processo, que tem que superar, que tem que esperar, que cada dia que passa, cada ano que passa é de crescimento. A Bíblia fala que ele crescia em sabedoria, em estatura. E aos poucos Deus vai derramando sobre cada um de nós o que ele tem que fazer. Então aqueles que foram chamados para uma obra, aqueles que foram chamados para ser servo de Deus, já é um processo. Você está num processo de crescimento espiritual dia após dia, experiência após experiência. Então tudo que você passa na sua vida hoje é uma experiência que faz parte desse processo de crescimento espiritual. Você não pode desanimar, não pode falar, vou largar, vou parar. De repente algum de nós aqui hoje falou no coração, vou parar. Deus, fala comigo, hoje eu estou a fim de parar. Quantos pensaram em desistir? Quantos pensaram em recuar? Quantos pensaram até em se matar?
Você vai interromper um processo de Deus na sua vida. Um processo de vitória no final. Jesus aqui com 12 anos. Estava lá. E olha só o que ele respondeu. No 48. E quando ouviram, maravilharam-se. Imagina você chega, uma criança de 12 anos discutindo com os doutores da lei, com os teólogos, com os maiorais, com os doutores da teologia, discutindo de igual para igual, e perguntando, e falando, e debatendo. Era diferenciado, estava neste processo. Então todos os seus pais se maravilharam. Mas Jesus está fazendo ali? Mas Jesus discutindo com os mestres da lei. E Jesus respondeu: por que vocês estão me procurando? Por que vocês estão atrás de mim? Vocês não sabem que me convém tratar dos negócios de meu pai? José, mas meus negócios é carpintaria. José não entendeu nada, nem Maria. Eles não entenderam nada do que Jesus estava falando. Jesus falava os negócios do reino de Deus, os negócios do Pai, que é Deus. Eles não compreenderam nada. E logo ele foi embora. Aqui é uma passagem, é um lado interessante também, olha aqui. Deus fala conosco. Olha só, no 51, no 50, não compreenderam nada do que ele dizia. E desceu com eles, e Jesus voltou com eles, foi para Nazaré. E era-lhe sujeito. O que significa isso aqui? Obediência. No processo, se não tiver obediência, o processo não vai se terminar. Obediência aos seus líderes, obediência ao seu pastor, obediência à Bíblia, obediência a Deus, mas numa reversa. Deus em primeiro, vem a Bíblia, depois seus pastores, vem vindo. Obediência à sua liderança. Jesus, ele era sujeito aos seus pais. Quantos hoje não são sujeitos aos pais? Não obedece. Está num processo, atrasando o processo de crescimento. Porque está em desobediência. Se o pai falou, se a mãe falou, se eu sou autoridade, se o seu líder falou, obedece. Obedece. Porque o processo vai ser mais fácil para você. Sabe por quê? Porque os seus pais já passaram por muitas coisas na vida. O seu líder, não é à toa que ele é seu líder. Toda liderança, toda autoridade vem de quem? De Deus. Então Deus colocou essa liderança sobre a sua vida. Você vai obedecer, o processo vai ser mais prazeroso. Vai ser suave. Não obedece, vai estar em desobediência e vai ter mais problemas. Vai atrasar o crescimento, vai atrasar o processo. E Jesus aqui, ele era obediente aos seus pais. É o primeiro, né? Para esse processo evoluir, para a gente aguentar o processo, é necessário obedecer. Obedeça a Deus, obedeça a palavra, obedeça aos seus líderes, obedeça aos seus pais, obedeça aos seus superiores. Vou te dar um exemplo. Você está no seu trabalho, você vai ser desobediente ao seu patrão? O que acontece? Então, temos que obedecer a palavra, obedecer a Deus, obedecer seus pais. Um dos primeiros fatores para que o processo se cumpra é a obediência. Experimenta andar num trânsito sem obedecer às leis de trânsito. O que vai acontecer? Sim ou não? Falando assim para simplificar, tá? Para ficar bem mais... Por isso que o processo, ele demora muito mais, talvez, em algumas pessoas, em outras não. Pela obediência. Obedece a Deus, o processo vai ser muito mais rápido, o desenvolvimento. E a palavra disse para nós, no 52, e crescia Jesus em sabedoria, olha só, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Ou seja, perante Deus e perante os homens estava crescendo todos os dias. Crescimento, parte do processo, tá? É uma das partes.
Obediência e crescimento. Vai crescendo. Ele cresceu. Por quê? Sabedoria. Por quê? Vou dobrar no joelho e vou pedir sabedoria todo dia. Espera aí. Eu pedi sabedoria que Deus deu, o estudo. Vai estudar. Deus vai te dar os meios. Deus não vai colocar sabedoria dentro de você. Isso aí ele fez com Salomão. Deus vai te dar os livros. Deus vai te dar a Bíblia. Deus vai te dar a vontade de estudar. Deus vai efetuar em você a vontade de fazer. Ele vai efetuar dentro do seu coração. Vai te empurrar, impulsionar. Você vai sentir vontade de ler, vontade de estudar. Aí vai vir a sabedoria. Temendo ao Senhor é o princípio, né? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, na obediência, Deus vai colocar a semente em nossos corações, o que devemos fazer. Obedecendo. Aí vem a sabedoria. Com estudo, irmãos. Se dedicando. Buscando. É assim que Deus vai trabalhar. E quando Deus te chama, olha só, um pouquinho mais para frente. Uma página para frente. Vai aí no 4. Lucas 4. Aqui Jesus já, o outro processo, o segundo processo de Jesus foi o batismo, né? No 4:21 fala sobre o batismo dele. Então nós saímos de quando ele tinha 12 anos, que ele já estava fazendo a obra de Deus. Obra não, ele estava aprendendo, ele estava sendo preparado por Deus. E Deus colocou no coração dele de aprender, de falar com os doutores. Depois veio o batismo. Ele batizou com 30 anos mais ou menos. Se passaram quantos anos o processo? De 12 para 30. 18 anos o processo. Jesus desistiu nesses 18 anos? Por que você quer desistir? Você não está 2 anos na presença de Deus? Então Jesus, ele ficou firme ali no processo. O batismo dele foi com 30. E a partir de 30 anos que começou a sua obra. Por isso muitos estamos no processo e não esperamos. Quer pular a etapa, quer desistir. Olha só, no 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Não é isso? No 21? 4, no 3:21, aliás, 3:21, depois nós vamos para o 4. 3:21, tá? 3:21. Lucas 3:21. O céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, incorpórea de uma pomba, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém? Entenderam? Então passaram-se 18 anos o batismo dele. Ele já estava com 12 anos lá, buscando aprender um processo. Depois aqui iniciou a grande obra de Deus nele. Aí no 4, amados irmãos, quando ele foi batizado, o Espírito Santo já impulsionou ele. Para onde? Para o deserto, a tentação. Foi aonde? O grande aprendizado. O grande aprendizado, amados irmãos. Então, demorou 18 anos para ele chegar aí para o deserto. O deserto é a PhD do crente, é a universidade, é o doutorado. Porque quando se passa um processo, tem que passar pelo deserto. O processo de crescimento sem passar pelo deserto não existe. Você não vai passar por um processo só coisinha boa, não. Você vai ver bênção, você vai ver pessoas sendo curadas. Não é só isso não. Vai passar pelo estreito de Deus. Aqui Jesus foi levado ao deserto para passar 40 dias, 40 noites, em jejum, em tentação, sendo provado a cada minuto. E Jesus, vamos lá comigo no quarto, vamos estar lendo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, aqui ele já estava cheio do Espírito, porque já tinha recebido ali o Espírito Santo no batismo. Então ali com 30 anos, Jesus começou a fazer a obra. A preparação dele foi desde pequenininho até os 30 anos. Ele crescia em sabedoria e estatura. Amém, gente?
Então nesse período você não deve desistir. Ah, está difícil, continua. Está tendo lutas, continue. Continua. Tem muita aprovação, continua. Porque faz parte do processo. Amém, gente? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Vocês estão nesse processo? Então continua. Não pare. É para você essa palavra? É para mim? É. Eu estou no processo? Estou. Jesus estava no processo? Estava. Já é o fim do seu processo? Não. Não. Quanto tempo vai ser? Eu não sei. Jesus esperou quanto tempo? 30 anos. Para fazer a obra. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Para onde está indo essa palavra? Estão entendendo? Estão compreendendo? Então, se você está no deserto, você está já caminhando para uma grande obra. Porque depois disso aí, vai começar a vir os frutos. Porque você preparou a terra, você plantou, aí você mesmo foi lá jogar aguinha todo dia. Esse é o processo. Amém, gente? Não vai cair na igreja de paraquedas, já vai começar fazendo a grande obra. Não é assim. Suporta o processo. Suporta esse tempo que é importante. Esse tempo é necessário. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Todas as provas que você tem, todas as experiências que você passa, faz parte deste crescimento no deserto. Tristeza, afrontas, calúnias, às vezes te empurram na parede, às vezes te afrontam para ver qual é a sua reação, para ver se você converteu de verdade. Vocês passam por isso? Não? Processo. Quantas vezes você já ouviu? Converteu nada, quero ver até onde vai. Processo. Jesus, eles falaram que Jesus estava com demônio. Jesus, Filho de Deus. Imagine nós. Se não vão nos afrontar, se não vão dizer coisas, se não vão tentar te parar, mas continua, irmão, está no processo, irmão. Está no processo de crescimento. Cada dia que passa, Deus vai te fortalecendo. Assim como Deus fez com Jesus, encheu do Espírito Santo e mandou para o deserto. Então você está num processo de crescimento espiritual. A batalha é grande, mas você está se fortalecendo a cada dia, como Jesus crescendo em estatura, em sabedoria, em espírito, na presença de Deus e dos homens. Porque todos vão começar a ver, vão contemplar Jesus na sua vida. Vão contemplar que você é diferente. Vão contemplar que está acontecendo algo diferente. Aquele homem mudou, aquela mulher mudou as vestes, mudou a jeito de falar. Já não anda mais como andava nas festas. Agora só anda na igreja. Espera aí. Crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Porque é notório a conversão. É o processo. No 2, em 40 dias, tentado pelo diabo, naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome, 40 dias. Então aqui tem todo um processo que o diabo vai falar para ele, vai usar até a palavra, para tentar derrubar Jesus, porque qual que era aqui a meta do inimigo? Era parar Jesus, para que nós não estivéssemos aqui hoje, ouvindo a palavra, pregando. Porque ninguém seria salvo se Jesus parasse ali. Se Jesus desanimasse ali, no meio do processo, a salvação para a humanidade não ia chegar. Por isso que é importante você continuar. Porque Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem uma obra para você fazer. E você não pode parar por nada. Ah, mas estão falando. Ah, mas estão se levantando. E aí? Quem te fortalece é Deus. Quem sabe da sua vida é Deus. Quem te chamou foi Deus. Quem te colocou no processo foi Deus. E quem quer fazer te parar é esse aqui, da tentação de Jesus, é o diabo. Então continua. Continue e não pare. Porque o inimigo vai fazer de tudo para você parar. Vai fazer de tudo para você
Vai, seu João. Entra, seu João. Vai fazer de tudo para você parar. Vai fazer de tudo para você não continuar neste processo. Sabe por quê, amados irmãos? Ele sabe o potencial que cada um de nós temos nas mãos de Deus. Ele sabia o que Jesus ia fazer aqui. E a meta dele era parar esse processo, terminar esse processo antes do tempo, interromper o processo de Deus sobre a vida de Jesus, que tinha por meta a salvação da humanidade, resgatar a redenção, resgatar o que se havia perdido. Então, essa história aqui da tentação de Jesus é o processo que todo crente vai passar, é o deserto. Então você continua, você não para, porque o nosso deserto não é nem sombra do deserto de Jesus que ele passou. E Jesus, ele teve fome, ele teve sede, ele teve frio, ele chorou, e você sabe que ele passou tudo isso, e ele conhece cada um de nós. Quando nós vamos clamar, ele: filho, filha, eu já sei o que você está sentindo, eu já passei por tudo isso. Então ele sabe o que nós precisamos, ele sabe o que nós sentimos. Então, na caminhada desse processo, chama Jesus, clame por ele, para que ele possa caminhar conosco todo o tempo. O Espírito Santo seja comigo todo o tempo, para que possamos suportar toda a opressão, todo o mal que vem, todo o levantar. Se você estava desanimado hoje, anima, porque Jesus esperou 30 anos para começar a obra dele. Você pensa que você está atrasado no processo? Não está, não. Está indo muito bem. Você já tem 30 anos de crente? Não tem. Ele esperou 30 para fazer a obra. Então, Deus tem pressa? Tem. Então, se somos obedientes, se estamos nas mãos de Deus, se o Espírito Santo está em nós, o processo já está sendo continuado. O processo já está sendo contínuo. Um pouquinho a cada dia. Até chegar no ponto que Deus quer. Até chegar aonde Ele quer. Para ser instrumento nas mãos de Deus. Para ser como um instrumento usado por Deus para grandes coisas, para grande obra. Amém. E não importa o tempo. Jesus deixou o maior legado nessa terra, nesse planeta. E Jesus só fez a obra por 3 anos e meio. Não tem quem hoje que não fala que não conhece Jesus. Todos conhecem. Não tem um líder de qualquer denominação, religião, seja o que for, conhece, sabe quem é Jesus. É o mais famoso de todos. Só fez a obra por 3 anos e meio. Então não te desanimes, não pare. Que seja um grãozinho de areia todo dia. Mas você não para. Você não desiste. E olha só para terminar. Filipenses 2. Aonde Jesus quer que nós chegamos até o final, amados irmãos. Não desanimar, Wesley. Não desanimar, Dr. Michel, Wesley, os irmãos, as irmãs. Continuar, mesmo na luta. Porque Jesus teve muita luta. Jesus só foi ali depois do deserto, começou Filipenses 2. Somente o 9, 10 e 11. Jesus, depois do deserto, ele fez uma grande obra, meus irmãos. Jesus andou a pé, pregando a palavra, expulsando o demônio, curando os enfermos. Foi uma grande obra. Em 3 anos e meio, deixou essas palavras todas para nós aqui, ó, aprendermos hoje. E olha só o que Deus fez com Jesus depois. Aí teve todo o processo de crucificação, né? Todo o processo que aconteceu, para ele chegar nisso aqui, ó. Olha aqui, ó. No 2:9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Olha só. Para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém? Olha como Deus o exaltou. Olha como Deus levantou Jesus. Olha como Deus colocou Jesus como rei. Soberanamente, um nome sobre todos os nomes.
Por quê? Porque ele foi até o final do processo. Ele não parou. E é por esse nome soberano, por esse nome poderoso, que se expulsa demônios, que cura enfermos, e acima de tudo, que é a salvação da humanidade. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo, todo aquele que entrega a vida para Jesus, ele é salvo. Então, Deus o exaltou, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, soberano Jesus Cristo, e deu-lhe um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todos dobrem o seu joelho, todos, dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, Senhor. Para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Continua no processo. Lembra-se hoje que você está em um processo de aprendizagem, crescimento espiritual. Lembre-se que Deus está te preparando para uma grande obra. Lembre-se que essa caminhada tem muito ainda para fazer. Lembre-se disso e continue buscando, continue na presença, continue neste processo. Não retarde o seu processo por desobediência. Não retarde o seu processo por não obedecer ao Senhor, ao chamado que Ele te fez. Não retarde mais o seu processo. Seja obediente, entrega tudo das mãos ao Senhor, seja cheio do Espírito e continue nessa caminhada até passar as portas da mansão celestial. Aí vai ser revestido de glória e receber todo o galardão por todos os feitos nessa terra através de Deus na sua vida. Amém? Receba essa palavra no seu coração, seja abençoado. Amém? Quem recebe? Feche os teus olhos, põe a mão no seu coração, nós vamos orar sobre este processo em nossas vidas. Você que está neste processo, aleluia. Senhor Deus, nesta noite nós aprendemos. Senhor Deus, nós aprendemos sobre o processo do crescimento espiritual, que é difícil, que é duro, mas o nosso líder, o nosso mestre, o nosso único pastor, ele nos ensinou a como seguir neste processo e não desistir. Mesmo com dor, mesmo com tristeza, muitas vezes caluniados, prejudicados, julgados, perseguidos. Não nos deixe desanimar, Deus, não nos deixe parar pelo caminho, Senhor. Nos capacita, Senhor, para este processo, para esta obra, para vencer, Senhor, para vencer, Deus, todas as afrontas que nos têm nos acercado. E assim, meu Pai, que possamos nesta noite compreender este processo de crescimento e agradecer, em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus para todos nós, em Cristo Jesus. E assim, meu Deus, todos que estão ouvindo essa palavra, que possa receber do Senhor. Espírito Santo dá o crescimento, Espírito Santo dá o fruto, Espírito Santo dá a água para aguar esta planta, para que ela possa crescer, meu Pai, e dar muito fruto. E assim, meu Deus, esta noite, nós agradecemos por essa porção de palavra dada aos nossos corações, e que possa ser uma semente preciosa, Deus, para crescimento das tuas ovelhas, dos teus servos, Deus, esta noite, e que seja para a honra e glória do Senhor, Deus. Tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós neste processo de aprendizagem e crescimento espiritual, venha nos fortalecer, meu Pai. Assim entregamos nas tuas mãos, te agradecemos em nome de Jesus. Bem, glória a Deus. Amém, gente. Vou estar despedindo aqui da live, agradecendo a todos. Possam estar compartilhando em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Nos vemos no próximo culto, se o Senhor Jesus assim permitir. Amém, Jefferson. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.